Boa noite. Vamos retomar as nossas aulas não presenciais, né? Hoje a gente vai abordar um assunto que é de grande importância, né? É um momento da história que vai marcar profundamente os próximos anos, né? Após o acontecimento, que é a Revolução Francesa. Em primeiro lugar, quando a gente fala em revolução, a gente está falando de uma mudança mesmo muito drástica, né? Uma grande mudança, tanto social, quanto política, quanto econômica. Então, o que a gente vai entender hoje é o que faz esse processo ser uma revolução, né? Na verdade, a Revolução Francesa ela é muito influenciada pelos ideais do iluminismo, né? Iluminismo, como nós falamos na última aula, foi um movimento teórico, né, intelectual, e que influenciou grandes processos históricos, né, não só na Europa, como em vários lugares do mundo. Né? Então, a Revolução Francesa ela acontece ali no final do século XVIII, né, 1789, e vai até o ano de 1799. Então, nós temos aí 10 anos de uma série de processos, e nós poderíamos dizer que dentro da Revolução Francesa a gente tem várias etapas, né, vários processos que foram acontecendo e se desenvolvendo. Porém, o central da Revolução Francesa é que a burguesia ascendente, né, ela começa a se ver muito prejudicada pela, pelo Estado absolutista. Né? Absolutismo, como nós vimos, foi o domínio do rei, né, o rei. E na França, a gente tem a figura do rei Luís XVI. Luís XVI foi um rei que afirmou que ele era o próprio Estado, né? O Estado sou eu. Né? Então ele foi um rei absolutista que teve aí o seu governo marcado pela Revolução Francesa. Então a Revolução foi uma rebelião política e social influenciada pelo Iluminismo, né? Onde a burguesia e o povo se revoltou contra a nobreza e o clero francês. Bom, vamos entender. A França era uma sociedade estamentada. Como assim? A gente tem estamento, que são classes sociais que não têm nenhum tipo de ascensão. O que isso quer dizer? Que se você nasce um camponês pobre, você de forma alguma você vai passar de uma classe para outra, né? E esse estamento é marcado pelo domínio da nobreza, né? Da aristocracia francesa, que vem desde a Idade Média, né? Então, mesmo que o absolutismo ele se configure dentro da modernidade, ele ainda tem bastante resquício do mundo feudal. Por exemplo, a nobreza é a grande proprietária de terras. E junto com a nobreza, nós temos aí também o clero como uma categoria social de grande importância, influência e de riqueza, né? Nessa sociedade francesa do final do século XVIII. Então, a gente, em primeiro lugar, quando a gente vai falar de um processo, a gente tem que falar do contexto, né? O que é esse contexto? O que gerou essa Revolução Francesa, né? Aqui a gente vai ver nessa pirâmide que a sociedade francesa ela era dividida da seguinte forma: o primeiro estado é o clero, o segundo estado são os nobres, né, a nobreza, e o terceiro estado é o restante da população, onde se inclui a burguesia, né, mas também se inclui trabalhadores, né, trabalhadores que já recebiam algum tipo de salário, né, e os camponeses, grande maioria da população. Lembrando que a França, no final do século XVIII, era um país absolutamente rural, né? No entanto, que 80% do terceiro estado é composto por camponeses. Esses camponeses ainda viviam sob o domínio, né, de práticas ainda feudais, né, muito submetidos aos nobres, né, a exploração da terra pelos nobres, né. Então, é uma parcela da população bastante afetada, né,
bastante distante dos direitos sociais, políticos, econômicos, enfim. Esse contexto ele foi impulsionado por uma grande crise orçamentária. Bom, a França participava de alguns conflitos, né, externos e também foi prejudicada pela influência da república que é instaurada nos Estados Unidos, com a Constituição, né, da República em 1700, no final do século XVIII também, em que vários produtos da Inglaterra, eles começam a entrar na França, né? E a França, como estava apoiando ali a independência dos Estados Unidos, também começa a ter um certo prejuízo, né? Com relação a isso. Porém, o que mais incomodava as classes populares e a burguesia na França era o domínio do primeiro e do segundo estado. Vejamos, o clero e a nobreza, eles não produziam, né? Eles eram considerados, para o restante da população, uma classe parasita, né? Uma classe que não produz nada e não paga imposto, né? Então, o clero e a nobreza viviam dos impostos que a burguesia e os camponeses pagavam. 2% da população vivendo, né, pelos impostos que 98% da população pagava. Porque nem clero e nem nobreza pagavam impostos, mesmo sendo as classes mais ricas, né? A burguesia, ela é uma classe que está se fundamentando na modernidade, como nós vimos nas outras aulas, e ela precisa de ter liberdade econômica, como a gente viu que os iluministas defendiam, né, o liberalismo e a liberdade econômica. Então a gente vai ver que a Revolução Francesa ela é baseada num lema chamado igualdade, liberdade e fraternidade, que é também um lema que dá origem à bandeira tricolor da França, né? Que é o azul, vermelho e o branco. Então, esse lema ele funcionava diferente, tanto para a burguesia quanto para os camponeses. Enquanto para a burguesia a liberdade era poder comercializar sem a interferência do rei absolutista, né? Para os camponeses, liberdade era poder viver tendo subsistência, né? Tendo condições de sobrevivência, né? Então, embora a burguesia e o povo se revoltaram com essa nobreza e esse clero, que são resquícios do mundo medieval, cada um desses setores, né, contrários à nobreza, viam de forma diferente, né, o lema da revolução. Mas bom, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Juntando com os altos impostos que o terceiro estado ele tinha que pagar para a nobreza, a crise orçamentária, já que muitos produtos vindos da Inglaterra, que já está fazendo uma revolução industrial, e começa a prejudicar um pouco o desenvolvimento industrial da própria França, né? Então isso também incomoda bastante aí a burguesia que está começando a se desenvolver na França e que tem ali de concorrer com os produtos vindos da Inglaterra. E aconteceu também, no finalzinho desse século XVIII, uma grande seca que jogou um percentual muito grande da população francesa à fome e à miséria, né? Então, juntando também os abusos do rei Luís XVI, né? Juntando todo esse contexto, você tem uma ebulição social muito grande nesse país, né? Lembrando que essa grande seca, ela vai levar a população a questionar ainda mais os privilégios da nobreza e do clero. Tem uma frase muito famosa da Maria Antonieta, que é a mulher do Luís XVI, em que questionada sobre a situação de fome, de seca, das dificuldades que o povo da França vivia, ela responde o seguinte: se vocês não têm pão, que comam um brioche, né? Essa frase demonstra muito bem o desprezo da nobreza com relação à população. Bom, um brioche é um tipo de pão que é mais caro que o próprio pão. Então, sem ter noção nenhuma da realidade que está acontecendo com a maioria das pessoas, a nobreza simplesmente disse: você não tem pão, come brioche. Então, quem não tem pão não vai ter principalmente brioche.
Então a França vivia um contexto de uma grande desigualdade social, né? Dizem alguns historiadores que nesse contexto de ebulição, de fome, se você estivesse na rua e você tivesse um alimento e você comesse e não dividisse, você poderia ser linchado, né? Se você tivesse reserva de comida em casa, as pessoas podiam ocupar a sua casa, invadir sua casa e comer sua comida e te linchar, né? Se você não dividisse esses alimentos. Então, o nível que se chega a uma sociedade com fome, na miséria, é um nível aí pré-revolucionário, né? É uma situação que vai gerar muitas transformações, né? Então, o que vai acontecer? Com essa situação muito complicada, com esse contexto pré-revolucionário, o rei Luís XVI, né? Ele convoca os chamados Estados Gerais. Esses Estados Gerais seria convocar toda a população, né? Para pensar uma forma de resolver os seus problemas. Essa população representada pelos estados, primeiro, segundo, terceiro estado, né? Só que no seu governo absolutista, esses estados gerais quase não eram convocados, né? A última vez que eles foram convocados foi no ano de 1600, no século XVII, há muito tempo atrás. Então, a nobreza, ela convoca os estados gerais e ela quer fazer uma votação por classe, porque assim ela garante, né, os seus privilégios, né? Porque a população já está questionando o privilégio da nobreza. Como assim? Vocês são ricos, vocês não produzem, não trabalham e cobram imposto da maioria da população para manter os seus próprios privilégios, né? Então é dessa maneira que começa a surgir ali uma ebulição muito grande, porque se a votação por classe faria o seguinte, são 3, né? Tem 2 estados aqui que dão 2 votos, então eles sempre vão ganhar. É nesse sentido que o terceiro estado, ele exige que a votação nos estados gerais seja por cabeça, né? Por cada pessoa ali, cada deputado representado. Mas a nobreza não cede, porque se fosse assim, haveria muitas chances do terceiro estado conseguir votar para o fim dos direitos aí da nobreza, dos privilégios da nobreza, né? Vamos falar uma palavra mais correta. Então, o povo exige que essa nobreza comece a pagar impostos, que ela também seja tratada ali, saia dessa condição de parasita, né? É nesse sentido que a nobreza certamente não vai aceitar, né? A nobreza quer votar para manter os seus privilégios. E aí o terceiro estado se reúne à parte, ele não aceita sair do Palácio de Versalhes, né, que foi onde aconteceu a Convenção dos Estados Gerais, e não aceita e fala o seguinte: nós só vamos sair daqui depois de aprovar uma nova Constituição para o país. Aí se inicia, então, a Assembleia Nacional Constituinte, que foi no mês de junho de 1789. É nesse momento, então, que o terceiro estado se coloca politicamente e diz: nós não vamos aceitar e vamos construir à parte um poder, né? A Assembleia Nacional Constituinte. Nesse sentido, então, enquanto Luís XVI tentava anular a Assembleia, né, o povo em Paris e em todo o interior da França começa uma grande revolta e rebeliões. Essas rebeliões entraram para a história com o nome de o Grande Terror, né? Se inicia aí um momento em que os camponeses eles invadem as propriedades rurais, né, dos aristocratas, eles começam a queimar as casas, eles chegam a matar alguns aristocratas, alguns representantes da nobreza, né? E esse momento, então, é o grande terror para a nobreza, né? A nobreza, então, se vê ali colocada contra a parede pelo povo, né? E aí, essas muitas revoltas no Paris interior, né, faz com que a classe camponesa, as camadas populares se armem, né? Então é nesse sentido que começa a ser formada uma milícia de Paris, né? Essas milícias de Paris, então, dão continuidade a esse terror para a nobreza, né? Colocar o terror na nobreza, falar, olha, nós não vamos aceitar, se vocês não aceitam por bem, vai ser por mal. E esse grande terror, então, ele
afeta a nobreza, né? Sentindo esse perigo, a nobreza ela vai se exilar, né? Ela foge então das suas propriedades e vai para outros países da Europa tentar conspirar ali com as monarquias desses outros países para tentar impedir esse processo revolucionário na França. Esse processo, como eu já falei em outros vídeos, os processos eles sempre têm um estopim, né? Vai ali, tem ali, tá acontecendo, mas existe um acontecimento que leva ao estopim, eclode a revolta, né? No caso da Revolução Francesa, é o que se chama de tomada de Bastilha, ou a queda da Bastilha, né? Que acontece em 14 de julho de 1789. O que foi essa tomada da Bastilha? O povo já muito indignado, né, com a nobreza, eles vão até a Bastilha. O que é a Bastilha? Eu não sei se vocês já viram os filmes medievais, mas a Bastilha é aquela prisão em que ninguém pega a luz do sol, né? Aquela coisa toda é como se fosse um forte, né? Que eles ficam ali presos pelo resto da vida. Quem que era preso na Bastilha? Era aquelas pessoas que os reis, os nobres, julgavam, né, que deveriam ser presas. Então, a Bastilha na França, ela é um grande símbolo desse poder dos reis, né? Então, quando as forças populares, o povo vai para a Bastilha e destrói essa prisão, né, é um marco aí da Revolução Francesa. Destruindo um símbolo da nobreza, você destrói também ali, né, a legitimidade desse governo. Então, em 4 de agosto, a Assembleia Nacional Constituinte, ela começa a aprovar suas leis, né? Começa aí a botar um fim nos privilégios da nobreza, começa a botar um fim nessas instituições que são resquícios da Idade Média. Então, é o fim dos privilégios feudais ainda existentes e a declaração dos direitos do homem, né, e do cidadão. Aqui eu quero dar uma pausa, que é o seguinte, nesse momento, o voto, né, a Revolução Francesa ela vai trazer esses ideais republicanos, né, o voto, a participação popular, a liberdade individual, né, todos são iguais perante a lei. Então são esses os princípios da Revolução Francesa que vão persistir pela história. Inclusive a nossa Constituição brasileira de 1988, ela tem um princípio que é da Revolução Francesa, que é a igualdade jurídica dos cidadãos. Todos somos iguais perante a lei. Tudo isso começa aqui. Porque antes desse processo na França, não era assim, né? Não são todos iguais perante a lei, né? Os nobres, eles não são iguais, eles têm privilégios com relação às outras camadas sociais. Nesse sentido, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do homem, né? Só alguns anos depois que esse nome vai ser mudado para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aí incluiria a mulher. Mas nesse momento não, nesse momento só os homens podem votar, né? Esse momento é ainda a Declaração dos Direitos do Homem, né? Então, nessa Constituição, nessa declaração, a defesa da propriedade privada como inviolável e sagrada, né? Institui a igualdade jurídica e a liberdade pessoal, né? A unidade contra a nobreza dá lugar a uma complexa composição partidária. Esse processo aqui, ele é a primeira etapa da Revolução. É quando a Assembleia Nacional Constituinte coloca a nobreza à parte, a nobreza vive um terror com relação aos camponeses e precisa se exilar. É nesse sentido, então, que o terceiro estado ele vai se organizar ali para implementar a revolução, né? Nesse sentido, então, uma complexa composição partidária acontece dentro do terceiro estado. Até então, estava todo mundo unido para derrubar a nobreza. Depois que a nobreza se exila, já não está mais no poder, começam os conflitos internos do terceiro estado, porque não era homogêneo, né? Dentro do terceiro estado você tem a alta burguesia, você tem a pequena burguesia, você tem os camponeses, né? Que estão ali vivendo na miséria, na fome absoluta. Então você tem interesses diferentes, né? Dentro do próprio terceiro estado. É nesse sentido, então, que
Com apoio popular, a burguesia se revolta contra a monarquia e instaura a Primeira República. É aqui que se começa a revolução, né? Você já modifica os processos políticos do país, né? Numa república agora você tem outros princípios que são baseados no iluminismo, né? Essa composição partidária, ela vai ser dividida em 3 grupos, né? Aqui você tem os girondinos, que é a alta burguesia que tem a maioria e apoia o rei. Os girondinos, eles querem algumas reformas que beneficiem a burguesia, né? Eles não querem que o povo entre nesse processo. Então é muito importante entender que os girondinos, eles têm o apoio do rei. Eles vão fazer ali algumas reformazinhas, mas eles não vão mexer em algumas bases do sistema, né? Por outro lado, você tem os jacobinos, que é a pequena média burguesia, e que são mais radicais e que buscam o apoio do povo. Diferente dos gerondinos, que querem manter o povo afastado dos processos, os jacobinos não, eles querem o apoio popular, né? E por último, você tem os cordeliers, que representavam os mais pobres e oscilavam entre os dois lados. Então essas são as forças que compõem esse primeiro momento revolucionário, que é da Assembleia Nacional Constituinte. Entre julho e agosto de 1789, então, foi o período do Grande Medo. Camponeses começam a atacar os nobres, suas propriedades, né? Esses nobres, eles no exílio, eles começam a pensar um projeto de contra-revolução, né? É nesse sentido que vai custar a vida do rei, né? A população francesa descobre que o Luís XVI, fora da França, começa a se articular com outras nobrezas de outros países para tentar juntar o exército desses lugares e invadir Paris, né? Invadir a França revolucionária, né? E isso, dentro da história, é chamado de contra-revolução. Ou seja, é aquela classe que estava no poder, é retirada do poder, mas quer retornar ao poder, né? Então, esse processo, na verdade, ele vai gerar como consequência a guilhotina do rei Luís XVI. Continuando, então, em 1791, vai avançando os protestos, né? E se dá a queda da monarquia e a aprovação da Convenção Nacional, que proclamou a República na França e um novo calendário, né? Essa mudança, ela vai dar origem aí a um novo calendário que vai ser um calendário de 365 dias, mas com meses de 30 dias. Os 5 dias que faltavam, eles seriam dedicados ao sans-culotte, que era uma parte da população pobre, né, que não usava as calças como usavam os nobres, que era só até o joelho. Eles usavam as calças mais longas, assim foram chamados de sans-culotte. Em 1793, então, o Luís XVI, ele é condenado por traição e é levado à morte, ele e a sua esposa, né? Então foi justamente isso, a população percebe que o Luís XVI, fora da França, está se articulando para acabar com a Revolução, exige então que ele volte para Paris e em Paris se executa o Luís XVI. A Revolução Francesa, ela também trouxe a questão da guilhotina. E por incrível que pareça, morrer guilhotinado, que é arrancar a cabeça, trazia mais dignidade. Porque na época da nobreza, as mortes, as torturas, prisões nas bastilhas, era uma maneira muito cruel, né? A pessoa sofria muito até morrer. A guilhotina não, ela dava uma dignidade maior, né? Você cortou a cabeça, pronto, já morreu. Então, Luís XVI, ele mesmo prova na pele a guilhotina, né? Ele mesmo perde a sua cabeça aí e é executado pelo processo revolucionário. Lembrando que na última aula eu falei para vocês que existiam os déspotas esclarecidos, né? Que eram os nobres que começaram ali a aceitar os princípios do iluminismo. Porém, o Luís XVI não avança, ele quer manter os privilégios da nobreza e isso lhe custa a vida, né? Então, quando começa esse novo momento em que é aprovada uma convenção nacional, são os gerondinos os primeiros a governarem, né? Inicialmente, os gerondinos controlavam o poder, mas o povo se mobilizou e os expulsou da convenção.
O povo, como a gente pode ver, ele estava muito mais radicalizado do que os próprios burgueses, né? É nesse sentido que os gerondinos, que é essa parte da alta burguesia, é expulso da convenção. E aí a gente inicia o período mais radical da Revolução Francesa, né? É o momento em que os jacobinos assumem o poder, né? É nesse momento que a França vai viver um processo de, de reforma agrária, né? Muitos pequenos produtores puderam ter acesso às terras, né? Tabelamento de preços de gêneros de primeira necessidade, ou seja, não poder aumentar muito o preço dos produtos básicos, né, para a população, como o pão, né? Isso daí garantia acesso à alimentação das pessoas mais pobres, né? Foi no período dos jacobinos também que foi implementado o ensino primário obrigatório, público e gratuito, né? Também estabeleceram o direito à greve e à subsistência, né? O direito de não morrer de fome, né? E o direito de se manifestar. Os jacobinos também trouxeram o direito de rebelar-se, né? Caso o governo não estivesse ali atendendo às necessidades da população. Outra grande alteração, né, que traz essa revolução é o voto universal, embora, em primeira medida, restrito aos homens, né? Como eu disse. A gente precisa lembrar que as mulheres tiveram um papel muito importante na Revolução Francesa. Inclusive, participaram de exércitos franceses, né? Chegaram a fazer uma passeata, né? Um protesto com mais de 7 mil mulheres, né? Exigindo que a Declaração dos Direitos do Homem também fosse alargada às mulheres, né? Então eu botei um asterisco aqui para dizer que o voto universal é masculino, mas que as mulheres estavam aí se mobilizando também. Os jacobinos também implementam a abolição da escravidão nas colônias francesas. Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, porque a Revolução Francesa ela vai influenciar as colônias que a França tinha a se rebelarem contra o Império Francês, baseados na própria Revolução Francesa, nesses ideais de liberdade, né? Como, por exemplo, a revolta do Haiti, na América, né? Os haitianos vão dizer, bom, França, se você quer uma liberdade, uma revolução, como vai manter a gente de escravo, né? Então é muito interessante esse aspecto. Continuando, e para finalizar esse processo, a gente tem aí a fase do terror, né? Que é de 1793 a julho de 1794, né? Essa fase foi a fase em que o principal líder dos jacobinos, que é o Robespierre, ele assume o governo, né? Lembrando que você tem um caos instaurado no país, né? Então Robespierre assume o governo e aí instala um regime de exceção, né? O regime de Robespierre, ele acabou por enfraquecer justamente pela grande violência desse governo, né? Embora Robespierre lidere os jacobinos, que são parte da população mais pobre, das camadas populares, ele cria o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. O que isso significa? Perseguição e morte daqueles que são considerados inimigos, né, dos jacobinos, ou grupos dentre os próprios jacobinos que tinham ali, que eram considerados conspiratórios, né? Então, nesse sentido, morreu muita gente na fase do terror, né? Que é essa fase de perseguição do Robespierre. Esse processo ele vai gerar uma reação que foi chamada de termidoriana, né? Robespierre, então, perde o seu apoio popular, justamente porque ele manda matar alguns líderes populares também, e acaba aí, então, sendo executado em 1794, né? Botando fim a essa próxima fase da Revolução, E a próxima fase que vem é a fase do Diretório, que é de 1795 a 1799. Esse processo, então, do Diretório marca a volta dos gerondinos no poder. É aí que a alta burguesia volta e quer se consolidar, né? Então, junto com as Forças Armadas,
a alta burguesia procura consolidar as conquistas burguesas e não consolida todas as conquistas populares, mas garante as conquistas burguesas e enfrenta vários inimigos internos e externos, né? Aí é também chamada a fase do terror branco, né? Que é também a perseguição aos que são contrários aos girondinos, ou seja, aos jacobinos, né? Então você tem um processo de Revolução Francesa bastante violento também, né? A gente pode dizer que são várias insurreições e rebeliões dentro de um processo maior de 10 anos de revolução, né? Agora, para encerrar, das campanhas externas, né? O que a gente está querendo dizer? De forças de outros países que não querem permitir que essa Revolução Francesa se avance. Então, nas campanhas externas, você tem aí várias monarquias, vários processos fora da França que estão se articulando para combater essa revolução, né? É nesse processo que se destaca uma figura que vai ter bastante influência dentro do exército, que se chama Napoleão Bonaparte, né? Esse cara, Napoleão, em 1799, ele organiza um golpe apoiado por essas forças da nobreza de outros países, né? E realiza aí o golpe de Estado chamado 18 Brumário, né? Esse golpe põe o fim ao processo revolucionário na França e suprime a Constituição Republicana. Quando ele acaba com essa Constituição Republicana aprovada nas outras fases da Revolução, ele volta a implementar um poder autoritário, né? O poder fica concentrado nas mãos dele. E aí a gente encerra a Revolução Francesa e inicia um outro período dentro da história da França, que é a Era Napoleônica, ou o Império Napoleônico, né? A gente vai deixar para falar de Napoleão em outro momento. Mas para finalizar a aula de hoje, a gente tem que entender que a Revolução Francesa ela tem um impacto muito grande, né? É considerado o início da Idade Contemporânea. É na Revolução Francesa que se afirmam os ideais iluministas da divisão dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, né? É onde se implementa a liberdade jurídica dos cidadãos, a igualdade jurídica dos cidadãos, né? A liberdade aí perante a lei, né? Só que na verdade, a Revolução Francesa ela é a consolidação da burguesia no poder, né? É a consolidação da Idade Contemporânea, esse processo em que a burguesia vai se constituindo como a grande força do sistema, né? Então, a Revolução Francesa ela tem um impacto muito grande na América, na Ásia, em vários locais do mundo. Tem um impacto até os dias de hoje com seus ideais, né, iluministas. Ela também traz essa questão da nação, né, da nacionalidade. E então, a instauração da burguesia no poder e o fim, né, por isso que é uma revolução, porque acaba com aquela ordem que vem desde a Idade Média, da nobreza e do clero, como as classes mais poderosas. É nesse sentido, então, que para finalizar nossa aula, a gente precisa entender que a Revolução Francesa, ela tem um impacto muito grande a ponto de ser considerado um marco do início da Idade Contemporânea e do fim da Idade Moderna. É isso. Muito obrigada. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem.